Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos. Olá, mais um agrootimista. Hoje nós vamos receber Valdeci Queiroz, que é uma das autoridades em agricultura orgânica, agricultura regenerativa e das cadeias produtivas, eu diria, exóticas e com culturas novas para se desenvolver. Valdeci tem uma experiência larga e começou sua vida profissional no melão, eu acho, né, Valdeci? E aí, de manga. Hã? Manga. Manga e melão. Mora em Petrolina, está no coração da fruticultura nacional. Valdeci, como é que estão as coisas aí para o pequeno produtor? O que é que tem surgido de novo? O que é bom plantar e ganhar dinheiro? Carlos, bom dia a todos. A agricultura, na realidade, nos surpreende, né? Ano a ano, que a agricultura ela é sazonal. E a depender de clima, de tudo, a agricultura ela se modifica o tempo todo. Então, hoje, você vê o estado do Ceará, vamos falar do estado do Ceará, né? Nós temos um pequeno agricultor, que é da agricultura de subsistência, mas temos um pequeno agricultor que está inserido no mercado de maneira geral, né? Então, existem esses dois pontos de agricultura. Existe o médio e o grande produtor, né? E quando a gente fala de agricultor, todo agricultor é família, né? Então, hoje, há um desenvolvimento, há uma falta, por incrível que pareça, da parte de horticultura de maneira geral, se você olhar, por mais polos que tenham, né? Há um grande incremento de novas culturas, né? Porque alguns estados reduziram suas produções em função de culturas de commodity, né? E eu acho que a gente hoje, na agricultura, vamos falar nordestina, tem uma chance muito grande de poder crescer. Eu falo para você porque eu trabalhei no norte muito com a cultura do açaí, né? Trabalhei com outras culturas e vejo uma oportunidade. Quando eu vejo todo o nosso carnaval, eu penso... Quais são 3 oportunidades para o pequeno produtor? Olha, eu ainda digo a você que o pequeno produtor, principalmente o pequeno produtor que vive aqui no estado do Ceará, a acerola é um negócio interessante, né? O açaí é algo super interessante, porque o norte produz, a gente está aumentando, e tem uma cultura nova que pode parecer estranho, né? Mas o cacau é uma cultura que deveria ser uma das fontes de renda grande aqui do estado do Ceará, né? E a cajucultura, que é tão tradicional? A cajucultura, veja bem, Carlos, eu trabalhei muito com caju, né? Trabalhei em diversas empresas de caju. E você vê quantas empresas tinham e quantas fecharam, né? E hoje são poucas empresas. O que precisa na cajucultura é melhorar a tecnologia de produção de caju. Você não pode ver com caju... De caju ou da castanha? Do caju e da castanha, dos dois, né? E precisa que a castanha, na realidade, melhore sua produtividade. Existem muitos exemplos de boa produtividade, 800 quilos, 1.000 quilos por hectare ano. Você pega uma média do pequeno produtor, é 250 quilos. Onde o cara vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, se não tem tecnologia, você não tem produtividade. Se não tem produtividade, você não tem renda. E o pessoal desiste, vende as terras. Veja o tamanho de área que a gente tinha, hoje o que é que a gente tem. Mas é uma situação, eu estou fazendo um trabalho, inclusive, em algumas áreas, com caju, mesclando com outras culturas. Porque os 10 mil metros quadrados do produto tem que lhe render. Quanto é que tem que render por ano? Os 10 mil metros quadrados de um produtor? 10 mil metros quadrados de um produtor, aí tudo depende de que cultura o produtor vai fazer. Aí ele tem que ter vem pelo contrário, né? Se for o pequeno produtor, né, com o limite de área que ele tem que ter pelo menos uns 5 salários mínimos a 6 para sustentar a sua família, minimamente, né? O médio produtor, eu trabalho com muitos produtores... Não, mas com 1 hectare, o que é possível obter? Dependendo da região que pois você diga, menor cultura e maior cultura. Você pode obter, não é, digamos, uma renda média líquida, anual, líquida, que eu estou falando anual, né? Em média aí dos 15 mil reais do pequeno produtor. Líquida anual? Líquida anual, né? Porque você tirando os pequenos... Os produtores que trabalham com culturas, né, para a empresa âncoras, eles têm uma média muito melhor. Se você imaginar que, só dando um exemplo, 1 hectare de acerola produzindo 30 toneladas, vendendo a R$4 em média, dá 120 mil reais. O produtor fica aí com o quê? 60 mil por ano, né? Então, num hectare? Num hectare. Então dá 5 mil reais por mês, 1 hectare de acerola. Exatamente. Eu estou falando para ele sustentar. Muitos cresceram. Comecei com produtores de meio, 2, 3, o pessoal está com 10, 15. Né? Aí a gente encontra o problema de conhecimento do produtor em administrar o negócio.
nós temos esse problema, né, em toda a cadeia produtiva, do pequeno, do médio e do grande. Agora, muita gente hoje está deixando de colher porque não tem mão de obra. Como é que faz? Aí é um outro problema, né? Não tem mão de obra aqui, não tem mão de obra no mundo. Então, não é desculpa não ter mão de obra. A gente precisa melhorar tecnologias, né? Você vai para determinados países que tem tecnologia para quase tudo. E a gente não tem investimento nisso. O pequeno produtor, o médio, está abandonado. Até o grande, se não for atrás, ele não consegue uma boa tecnologia de produção, de plantio, de colheita, né? De processamento e tudo mais. Você vai na Itália, eu fui em feiras na Itália, né? Você vai na China, veja a quantidade que você tem de equipamentos, de instrumentos para o pequeno produtor e o médio produtor usar. Por que a gente não investe nisso? É impressionante. Então, você considera que o nível de automação é muito baixo ainda? Baixíssimo. Tá. Para a própria produção. E quais são as principais atividades que você acha que poderia ser automatizada e o nível de investimento que isso precisa acontecer para o pequeno produtor? Falar de atividade, falar o seguinte, sabe quanto o produtor gasta para capinar 1 hectare no ano? Você sabe quanto gasta? 6 a 8 mil reais. Você acha que um produtor pode pagar isso? Mas ele tem que capinar, ou ele tem que pagar. Né? Então, a parte de manejo, de maneira geral, ela é muito pobre. Eu moro no Vale do São Francisco. Né? Eu fui na África do Sul, fui na Itália, e eu vi a mecanização que esse pessoal tem para uva. Aqui a gente não tem. E somos um dos maiores exportadores de uva. Estou falando daquela região. Imagine aqui, um pequeno produtor necessitando de mão de obra e não consegue. Muitos estão abandonando. Eu tenho muitas perdas no campo por falta de mão de obra de colheita de acerola, só um exemplo, né? Mas poderia ser colheita de goiaba, poderia ser colheita de coco, poderia ser colheita... Não importa. Importa que a gente tem em mente, a gente tem gente boa, só que a gente não usa. Por quê? Porque talvez não tenha um interesse, eu não sei de quem. Então nós estamos atrasados. Muito atrasados. Por mais que sejamos uma agricultura moderna, ainda estamos atrasados. Estamos atrasados em irrigação, estamos atrasados em questão de mecanização, estamos atrasados em diversas coisas. Ainda nos achamos modernos, né? Mas estamos destruindo nosso solo, nosso meio ambiente. Porque eu vi, por exemplo, eu fui ao Peru e vi que o negócio da uva lá, ele deu uma virada nos últimos 5 anos, dobrou a produtividade, eles estão conquistando o mercado internacional. O Brasil tem todo o potencial para isso e não avançou. Nós exportamos quase nada de uva. Quase nada. Já na manga nós somos bons. No melão nós somos bons. Então, o que é essa diferença? É o nível de empresário que está à frente, inovação que foi desenvolvido para essas cadeias especificamente. O que foi que gerou essa diferença? Que nós somos tão bons em algumas frutas e não tão bons em outras, essa diferença de eficiência das cadeias? Acomodação. Nos acomodamos a fazer isso e está bom dessa maneira. E o mundo não para, o tempo não para, a evolução não para. Certo. Perfeito. Vamos então para o próximo bloco tratar de acomodação, atraso e novas respostas. Até já! Valdeci, primeiro eu quero agradecer a sua franqueza, né? Porque muitas vezes nós brasileiros temos muito esse hábito de celebrar, de nos achar melhores do que todos, ou então pelo contrário. Temos um monte de inimigos, achamos que nós não somos bons porque o país está melhor, porque nós não conseguimos competir. Você disse 2 palavras que elas são corajosas, que é a acomodação e o atraso, né? Então, isso é uma oportunidade de ouro, que nós não podemos desperdiçar, né? Às vezes a gente está acomodado e não sabe que está acomodado. Precisa alguém dizer. Precisa alguém dizer, olha, você está acomodado. Exato. E atrasado, você às vezes fica colocando a culpa no mercado, a culpa nisso, a culpa naquilo, e que, na verdade, o atraso, ele não permite que você colhe os melhores frutos, literalmente, do negócio, né? Verdade. Então, como superar esse atraso? Como superar essa acomodação? Você que tem tanta experiência, lida com tantos produtores, o que você diria para o produtor que está acomodado? Carlos, eu vivo com o produtor, eu sinto a dor do produtor. O que eu estou passando aqui, porque talvez muita gente não tenha coragem de falar, mas eu vivo minha vida toda no campo. Criei minha família
trabalhando com pequeno, médio ou grande produtor, como eu vivo hoje, né? Então, eu conheço os dois lados, conheço quem compra e quem produz, e trabalho com os dois, né? E vivo as duas realidades. Então, eu vou dar só um exemplo para você. Há um período atrás, eu trabalhei num grupo grande aqui, vocês conheceram a Cione, e a gente foi atrás de tecnologia para caju. Eu trouxe máquinas que a Itaueira já tinha trazido, e a gente começou a fazer poda de caju mecanizada, porque era manual, o pessoal com motosserra na mão, correndo risco, que ainda acontece, né? E daí lá a gente correu atrás também de colheitadeira de castanha e de caju. E encontramos tecnologias que a Embrapa tem encontrado. E onde está isso hoje? A gente encontrou lá atrás. Por que isso não evoluiu? Porque não deu certo? Não, dá para colher noz macadâmia, um bocado de coisa. Porque o produtor ainda perde caju? Não é? Porque são coisas simples que poderiam ser feitas, não é? Que não avançaram. Então, mas eu nunca ouvi dizer que tinha havido uma solução boa e compatível e viável, porque o empresário sabe fazer conta. Sabe. Aí você pensa que a solução foi dada, mas não foi dada. Não foi dada, não foi prorrogada e estudada mais. Tudo bem, mas não está pronta. Não, quando se começou a colher determinado, por exemplo, acerola. Acerola a gente colhia manual. Depois veio umas maquinazinhas e não tinha máquina para acerola. E não tinha. E vieram máquinas e se adaptaram do café e quebrava e tudo. E começaram a trabalhar por necessidade, porque começou a crescer. E hoje você tem máquinas excelentes de colheita de acerola. Mas você perde 20% da produção quando vai colher mecanicamente. Mas você perde 20% da produção, eu também concordo com você. Uma empresa grande, ela teria que colher mecanizado, mesmo que você perca 20% da produção. Porque o seu custo de pessoal é 4 a 5 pessoas por hectare. Né? Então você consome talvez mais 25% da produção. O mercado é inteligente, por que não tem ninguém fazendo isso? Será que todo mundo está tonto? essa é a pergunta, não é porque não tem ninguém fazendo isso. Talvez, né, a parte financeira do negócio não seja tão interessante porque não tem tanta gente produzindo dessa maneira. Então você tem, não vou dizer que são nichos de mercado, mas são bolsões de produção em lugares do país que não digamos, como a soja de maneira geral. Né? Não é como determinadas outras culturas, como uma uva. Olha o tanto de uva que tem no Vale do São Francisco. Não é? Então todo mundo procurou correr atrás, mas se acomodou num ponto ali. E ainda estão correndo atrás. Então eu acho que as tecnologias para ajudar o pequeno, o médio, o grande, não é? Elas devem ser mais Sei, mas eu queria separar duas acomodações, porque eu não acho justa quando você não tem um modelo maduro, pronto. Você está criticando aí, são as instituições de pesquisa, você está criticando os governos, você está criticando os empresários que fazem as máquinas, que não conseguiram ter eficiência para vender. Estou entendendo que você está criticando, mas eu quero focar no produtor. Se não tem uma tecnologia madura pronta para ele, ele não está acomodado ainda, porque não tem a solução para ele. Agora, se tiver uma solução que outros produtores estão utilizando e determinados produtores não atentaram para essa realidade, e não usufruíram dessa mudança, que muitos produtores já estão usufruindo, os produtores que estão usufruindo estariam acomodados. Então, como superar essa acomodação de ter produtor? Me dê um exemplo concreto de uma cadeia em que há uma produtividade mais alta. Nós conversávamos sobre a acerola. Nós temos produtor com 40 a 45 toneladas por hectare. Temos produtores com 12 toneladas por hectare. Isso a gente pode ver no tomate também. Nós temos produtores produzindo 4, 5 quilos por pé de tomate, produtores com 17 quilos por pé de tomate. Então, como romper, como quebrar essa inércia dessa acomodação do pequeno produtor? Nós estamos numa aldeia global, nós vivemos num planeta, não vivemos numa cidade nem num país, nem só. Então é o seguinte, o que eu não tenho aqui, você deve ter saído muito fora para olhar as coisas e trazer as tecnologias que trouxe para cá, para o crescimento desse estado. O que eu estou falando é isso. É isso que eu estou dizendo. Eu viajei para alguns lugares, né, e vi exemplos que poderiam ser aplicados aqui. Quem sou eu? Eu vi esses exemplos, porque pessoas que são mais instruídas, que têm mais responsabilidades, não viram e não trazem isso aqui. Talvez não tenha interesse. Desculpa a franqueza, não é? Mas a gente pode, o pequeno produtor pode ser ajudado, o médio produtor pode ser ajudado. A gente tem que fazer mais força. Acho que a gente já faz pouca força. Quem ajudaria o pequeno produtor? Desculpa. Olha, eu não vou falar de governo, mas eu vou falar o seguinte, nós somos um país... Mas pode falar de governo, porque os governos podem receber contribuição. Exatamente. Porque eu acho que ao longo do tempo tem que ter... Eu fui governo, então sou iniciativa privada, fui governo e sei que é possível construir soluções novas. A meu ver, os governos eles não se modernizaram ao longo do tempo. Os problemas são os mesmos, mas as soluções são diferentes. E os governos não foram capazes de construir soluções novas.
Nós temos, de um lado, nós vimos muito isso quando implantamos assistência técnica com a agente rural, que tinham saiu jovens formados na Paraíba sem emprego, depois de 3 anos como técnico agrícola. Nós contratamos quase 1.000 de técnicos agrícolas. Quer dizer, eles estavam sem emprego, o agricultor sem receber tecnologia e o governo querendo uma solução, mas não encontrava. Então, foi construída uma solução. Então, essa pergunta é em aberta. Quem pode ajudar o agricultor? Né? Eu sei que players, cadeias, organizadores de cadeia privado, eles podem ajudar o pequeno produtor. Estou vendo o Sítio Barreiras, essa semana foi lá no produtor, tem produtores como o João Teixeira, que apoiou os pequenos produtores. Nós temos um conjunto de empresas que conseguiram. Estou vendo a própria Itaueira comprando e estimulando a produção de acerola, mas tem o papel dos governos, e aí vale para o nível municipal, estadual e federal. Eu queria saber se você tem algum exemplo de governo que você considere que funcione bem. Olha, eu não vou dizer nem governo. Eu fiz um trabalho no Piauí para 8 regiões. E tem um padre lá que me chamou para esse trabalho e a gente descobriu o seguinte, que os produtores iam sair da zona rural. Por quê? Um senhor não poderia mais capinar meio hectare. Não é? Os filhos estavam indo embora. Foi o que o padre fez. Conseguiu dinheiro lá fora, comprou 25 pequenos tratores com todos os equipamentos. Né? Então, aqueles equipamentos que foram feitos um trabalho, aquele mesmo produtor começava a cuidar de 1 hectare. Sim. Sem precisar de tanta mão de obra. Eu estou dando um exemplo de algo particular. Tá. Você está entendendo? Mas teve objetividade. Aonde foi isso? Isso lá em São Francisco de Assis, do Piauí. Eu quero conhecer. São Francisco Como é o nome do padre? Ele está vivo ainda? Rapaz, ele tá muito... Para mim, não posso dizer isso, que é um padre que deveria ser santo. Ele acordava de 4 horas da manhã em cima de uma moto e andava todo mundo lá. Padre Geraldo Gereon. Esse cara Vamos já ouvir essa história. Está muito boa nossa conversa. Vamos, então, para o próximo bloco. Até já! Estou de volta com o Valdeci Queiroz, uma conversa muito boa sobre a agricultura e sobre a acomodação e o atraso na agricultura, né? Então, voltando, o papel do governo, o que é que você acha, que pela experiência, roda o Nordeste inteiro, conhece o Brasil, o que é que você acha que os governos poderiam fazer mais para tirar o produtor dessa acomodação e desse atraso? Olha, eu acho que o governo tem dinheiro, tem recurso e tem gente. Desculpa dizer dessa maneira, mas eu acho que falta o entusiasmo, vamos falar assim, né, e o direcionamento correto das coisas. Não adianta você dar dinheiro às pessoas só. Não adianta você dar uma máquina às pessoas se você não prepara elas para isso. Não adianta você querer que ela entre no mercado se você não mostra o mercado. Para o grande produtor é até difícil, muitas vezes, as disputas. Imagine para um pequeno produtor que não está organizado. Então, o que eu acho que o governo tem que fazer é ser mais eficiente. Eu acho que essa eficiência, tanto na parte de produção, em apoio ao pequeno produtor, em orientar e criar. Eu sei que tem muitos programas, é muito legal, já vejo muitas coisas por aí, mas eu não vejo consistência. É muito pouco em relação ao tamanho do negócio. Você tem alguma política pública que lhe chamou a atenção, que você acha que funcionou bem e que... Olha, só para te mostrar. Política pública, né, tem várias, mas o que me chamou a atenção foram os trabalhos que começaram a ser refeitos com a questão do algodão. Só para você ver. Né? São trabalhos que são feitos em várias regiões do estado do Ceará e do Piauí, direcionados à apicultura. Né? É direcionados à apicultura, mas não leva ao mercado final. Aí você entra os atravessadores, que comem a ideia do programa. Né? Então, o que precisa fazer é chegar do início ao final. Uma empresa me procurou para ajudar ela a fazer um trabalho com o produtor. Vamos doar dinheiro, vamos doar a caixa de abelha. Eu digo, não. Faça mercado. Venha de trás para frente, aí você tem base. Mas os governos nunca são bons em mercado, né? Eu não estou dizendo que o governo precisa ser bom no mercado. Existe muita gente boa de mercado. Tá, mas qual seria o papel do governo? Sendo governador, quais eram 3 decisões que você tomaria a favor do pequeno produtor? Uma pergunta boa, né? A decisão a primeira decisão era o seguinte, não era ter assistência técnica governamental, mas era poder ter assistência técnica para o produtor,
né, que pudesse ser avaliada, né, e que pudesse gerar resultado. Esse resultado ele tem que ser resultado do produtor. E para mim seria privada sempre, com apoio à produção. Isso é um ponto, Tá. falando do pequeno produtor. O segundo produtor é vender, a segunda decisão seria vender o produtor no mercado. O mercado está aberto. Olha a população que a gente tem, né? O brasileiro come, mas não come muito o que às vezes o pequeno produtor faz. O brasileiro quase não come hortaliças, né? Eu estou falando brasileiro porque nós temos classes e classes. Você olha qual a maior classe, se ela come hortaliça, se ela come castanha. É muito interessante ver isso, porque Sabe? O camarão, eu participei de uma discussão em 2021 e aí o grande sonho era dobrar o consumo per capita. E dobrou em 5 anos. Né? E ainda é muito pouco. Nós estamos com 950 gramas per capita por camarão, enquanto há esse consumo muitas vezes maior em muitos países. Então, está nascendo ainda o consumo, porque sempre se tem na memória que o camarão é um produto caro e não coloca, né, na dieta diária, quando ele se tornou um produto popular. A fruta, o brasileiro quase não come fruta. Quase não come fruta, né? Então, em primeiro lugar, é uma assistência técnica privada que possa funcionar entregando resultado. Segundo, é levar digamos... facilitar esse caminho, a jornada do produtor até o mercado. Né? A gente já teve programas que começaram a mostrar a agricultura de maneira geral para o nosso mercado. Eu estou falando do nosso mercado, certo. Nós somos grandes consumidores. Por que os outros países estão vindo para cá? Porque nós somos consumidores. E terceiro? Terceiro lugar, né? Acho que como o papel de governo era melhorar todo o parque tecnológico que eu tenho no país. Quer dizer, no país não, no meu estado. Eu ia investir em apoio à produção, né? Porque isso é a base do que a gente tem. A agricultura brasileira, né? Parte da base da agricultura brasileira é o agronegócio. Então é mais densidade tecnológica, mais automação, mais tecnologia, mais inovação. Mas tudo isso com informação. Se você não está preparado para receber a informação, como é que você vai andar com essa informação? A média, se você tivesse no índice de 0 a 10, para dizer a produtividade, o potencial que o produtor está explorando, de um potencial de 10, você consideraria que está em quanto? 5. Certo. Na média. Porque tem produtores que estão em 10 muito bem, graças a Deus. Você está entendendo? Mas estão produtores que estão em 1. E não vive, a gente vive da agricultura, a gente sobrevive da agricultura. Sobreviver é uma coisa muito feia, a gente tem que viver o que a gente faz, amar o que a gente faz e gostar. Isso que o produtor tem que fazer. E isso ele tem que ficar satisfeito com isso. Se não é isso, como é que você vai conseguir fazer alguém ir para frente e acreditar no que faz? Eu soube que você vai dar um curso de agricultura regenerativa e orgânica e tudo. Como é esse curso? Como é que vai acontecer? O que é que você vai tratar? Vai ser em Beberibe, 21 a 25, né? Agora de julho. Por que eu estou trazendo esse curso para lá? Na realidade, tem as entidades que estão dando apoio. Porque o produtor precisa de informação para produzir qualquer agricultura. Hoje a modernidade da agricultura no mundo é uma agricultura que preserva o meio ambiente, é uma agricultura que preserva a saúde humana, é uma agricultura que preserva as águas, é uma redução de custo com os insumos que se usa. Né? Então, existe essa agricultura? Claro que existe, o mundo todo está querendo praticar. E nós somos o país que podemos praticar e dar aula para o mundo inteiro. Então, a agricultura regenerativa é aquela que já existe há um tempo. Né? É o plantio direto, é a cobertura morta, é o uso de rochagem no solo, da matéria orgânica correta, a redução de adubo químico pesado que salga o solo, mas você pode usar. Você está entendendo? Então, na regenerativa não pode usar produto químico? Pode. Pode? Não, qualquer agricultura pode usar produtos químicos. A agricultura orgânica usa quase todos os insumos químicos. Não pode usar... Químicos naturais? Não, químicos. Químicos? Químicos. E ela pode ser considerada orgânica usando Claro, você químico. só não usa cloreto, nitrato, né, ureia, essas coisas. Mas você tem fontes hoje que substituem tudo isso. Né? A agricultura regenerativa, você ainda usa parte disso. Você está entendendo? Mas é algo que é menos produtivo. Pelo contrário, Carlos, é falta de informação, é falácia. As pessoas não entendem. Está chegando na universidade agora, na cátedra agora, essas informações... Então é possível você ter um selo de produto orgânico, mesmo tendo usado fertilizante químico, por exemplo? Eu uso, olha só, na agricultura convencional que a gente chama, usa 12, 13 produtos químicos, a gente usa 52. Porque a tabela periódica, o que constitui a célula, não é todos os nutrientes. Agora você tem que saber as fontes de nutrientes. Nutrientes que tem muito sal. Eu uso água do mar, água mãe que a gente chama. Tem cloreto de potássio e cloreto de magnésio lá dentro. Mas isso não está aqui.
Nós temos um litoral gigante, cheio de produtos que pode se usar para a agricultura, a gente está explorando agora. A França quase acabou dele no passado e a gente está explorando agora. Quantos por cento da agricultura mundial é orgânica? Eita, você me pegou, tem um número novo, não é? Eu não estou com esse número na cabeça agora, mas vamos colocar aí que é 5% da agricultura mundial. Né? Talvez mais se você olhar a Austrália, se você olhar outros países que tem muita coisa. Né? Então, hoje nós conversamos com Valdeci Queiroz, especialista em agricultura orgânica e agricultura regenerativa, duas novas modalidades de fazer agricultura no mundo. Não tem ainda uma potência, porque representa 5% da agricultura mundial, segundo os dados do Valdeci Queiroz, mas o mais importante foi o que nós discutimos sobre o pequeno produtor. Muito obrigado, Valdeci, e o programa de hoje encerra aqui. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos.